Olá, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental, tema estrutura atômica, continuação da parte B, tema radioatividade, parte C, a descoberta da radioatividade, enfatizando o efeito ou fenômeno da matéria radiante. Século XX, uma nova era. Então, a busca por novas fontes de energia havia mudado o mundo moderno por meio dos experimentos e novas aplicações científicas que apareceram durante o século XIX, e a eletricidade movia quase tudo, necessidade, mas a existência de queda da água para gerar energia era vital, óleo, carvão e lenha, por exemplo. Então, na virada do século XX, surge uma nova fonte inteiramente nova, por meio de estudos realizados por cientistas, que é a radioatividade. Em 1895, William Röntgen descobriu um modo acidental a existência de raio-x em uma ampola de Crookes, que receberam esse nome por ainda serem misteriosos. O físico alemão Johann Hittorf usou tubos de ampola de Crookes para medir a capacidade de transmissão elétrica de átomos e moléculas carregadas. Durante seus experimentos, Hittorf notou que as placas fotográficas na mesma sala permaneciam opacas, mas não fez uma pesquisa detalhada sobre esse efeito. Então, coube a Röntgen, por meio dessas observações, foi ser o primeiro a pesquisar sua causa, descobrindo se tratar de um raio que conseguia atravessar muitas substâncias opacas. Então, no experimento, Röntgen verificou que deslizando as luzes e ligando a ampola, raios provenientes da ampola cruzaram o ar e fizeram brilhar um papel tratado com platino cianeto de bário, um material fluorescente. Empregando o experimento da ampola de Crookes, nas proximidades do tubo de vácuo havia uma tela coberta com platino cianeto de bário, conforme pode ser visto na figura abaixo. Röntgen fez vários testes e descobriu que era possível sensibilizar uma chapa fotográfica com o raio-x. Por meio desse experimento, foi possível observar, por meio de fotografias, revelando os diferentes graus de absorção dos raios pela pele, pelos ossos, por uma pedra preciosa e pelo metal. Dessa forma, chamou-os de raio-x. E o artigo que anunciou a descoberta incluía a imagem do raio-x da mão da sua esposa Anna Röntgen. As aplicações médicas foram reconhecidas logo após os experimentos realizados por Röntgen, a partir da existência do raio-x, assim como no caso dos materiais radioativos. Porém, as pessoas e o mundo científico demorou para se dar conta dos riscos dos novos raios que envolviam em relação à saúde humana. 1896, Antoine-Henri Becquerel. Inspirado então pela descoberta de Röntgen, o físico Henri Becquerel decidiu pesquisar outros materiais fosforescentes para saber se algum deles também produzia raio-x. Desta forma, primeiro carregou os cristais de urânio, expondo-os à luz solar. Esses cristais basicamente consistiam de uma amostra de sulfato duplo de potássio e uralina desidratada e, na etapa seguinte, manteve em contato com uma chapa fotográfica impermeável à luz. Conforme observado, as placas ficaram marcadas. Após perceber, conforme previsto, as placas ficaram marcadas pelos cristais. Da mesma forma, Becquerel repetiu os experimentos até que resolveu colocar uma cruz de cobre entre os cristais e a chapa, e de todas as outras vezes o cientista carregara os cristais previamente com a luz do sol. Deliberadamente, ou porque o dia estivesse escuro na cidade de Paris, no dia do experimento, a chapa exibia a marca da cruz e os sais de urânio emitiam raios misteriosos, talvez semelhantes aos raios-x,
sem precisar ser carregados. Portanto, Becquerel percebeu que o urânio era radioativo e os raios emitidos pelo urânio foram denominados a princípio de raios B em sua homenagem. Entretanto, Becquerel não ficou nem um pouco impressionado com o resultado, tanto que repassou o experimento para sua aluna Marie Curie. Conforme pode ser observado, então, nesse experimento, os cristais de urânio sobre uma placa e um tecido preto, consistindo, então, uma chapa fotográfica. Com base nesta observação de Becquerel, nós temos o urânio, a emissão da radiação emitida, raios alfa, sobre a placa fotográfica, e como Becquerel não ficou muito interessado com o resultado, repassou o experimento para sua aluna Marie Curie para analisar o experimento. E a grande pergunta: como isso é possível e qual a origem desta energia? Sabemos, portanto, que o poder de penetração da radiação pode ser produzido por radioisótopos alfa, beta e gama. Podem passar por tecidos vivos e danificá-los. Se a radiação é muito elevada, pode até levar à morte. Então, a radiação alfa é a menos prejudicial. Suas partículas, por exemplo, não atravessam uma folha de papel. As partículas beta são detidas por uma lâmina de metal, no caso aqui alumínio, e os raios gama só podem ser detidos por um chumbo grosso ou concreto que apresenta pelo menos uma espessura de 1,5 centímetros. Da mesma forma, avaliando então uma fonte radioativa sobre um campo eletromagnético, é perceptível o desvio da trajetória dessas partículas, alfa, beta e gama, incididos sobre uma tela. O alfa apresenta partícula de carga positiva, beta, partícula de carga negativa e gama não apresentam carga elétrica, radiação altamente energética, semelhante, portanto, aos raios-x, conforme pode ser observado do desvio dessas partículas segundo um campo eletromagnético externo. Portanto, concluindo, nesse sentido, Becquerel sugeriu à sua aluna de doutorado, Marie Curie, aprofundar o estudo sobre essa fonte de energia com base na sua experimentação. Em 1898, Marie Curie. Então, conforme a observação de Antoine Becquerel, que descobriu a radioatividade do urânio, quando sais de urânio inesperadamente deixaram uma impressão sobre uma chapa fotográfica, Marie Curie e seu marido Pierre investigaram o urânio. Curie contribuiu imensamente para a compreensão do fenômeno da radiação, conforme pode ser observado usando um eletrômetro, dispositivo para medir correntes elétricas. Marie descobriu que o ar em volta de uma amostra de mineral contendo urânio conduzia eletricidade. Desta forma, o nível de atividade elétrica dependia da quantidade de urânio presente, não da massa total do mineral, que nesse caso poderia incluir outros elementos além do urânio. Da mesma forma, levou a crer que a radioatividade vinha dos próprios átomos de urânio e não de quaisquer reações entre o urânio e outros elementos. Marie logo descobriu que alguns minerais que continham urânio eram mais reativos que o próprio urânio e ficou imaginando que esses minerais continham outra substância, algo mais reativo que o urânio. Portanto, a radiação era emitida pelos próprios átomos individualmente e não por uma interação molecular. Então, entre os diversos materiais e compostos testados contendo urânio, todos eles tornavam o ar condutor e o efeito do observado dependia da proporção de urânio nos compostos, mas não dependia dos outros elementos presentes. Desta forma, a emissão de radiação não estava associada à estrutura molecular ou cristalina das substâncias em questão, dependendo apenas da quantidade de átomos de urânio do material.
Marie e Pierre Curie constataram que havia algum componente mais ativo que o urânio em seus minerais naturais, empregando 1.400 litros de um minério de urânio chamado uranita, em 1902, isolaram átomos de dois elementos químicos radioativos que não eram conhecidos na época. O primeiro foi denominado de rádio, pois era 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio, e o segundo denominado de polônio. Lembrando que o casal Curie verificou que as impurezas eram mais radioativas que o próprio urânio, e dessas impurezas, então, foram obtidos esse elemento químico polônio, que apresentava 400 vezes mais radioatividade em relação ou comparativamente ao urânio. A importância, da descoberta do casal Curie na radiação abriu caminho, então, posteriormente para outros físicos, principalmente Ernest Rutherford, para a formulação de um novo modelo do átomo em 1911. Radioatividade, algumas curiosidades. Então, o elemento químico foi descoberto pelo casal Pierre e Marie Curie no final do século XIX e início do século XX. Conforme foi dito no início da aula, devido ao pouco conhecimento, ou até mesmo a ignorância ou má fé de muitas pessoas e suposições sem o devido estudo, foram atribuídas propriedades quase milagrosas aos elementos químicos radioativos e deixou no mundo a sensação de que uma nova era havia chegado. Ainda com pouca pesquisa, o mundo conheceu uma série de produtos cosméticos, tônicos, chás, sais de banho e até chocolates radioativos. Então, um desses compostos foi o Raditor. Foi um medicamento bem conhecido, feito com água destilada, 3 vezes contendo no mínimo 1 microcurie, que é uma unidade medida na radioatividade de rádio 226 e de seu isótopo 228. O Raditor foi fabricado entre 1918 e 1928 pela Bailey Radium Laboratories, comercializado com propriedades milagrosas de cura de câncer de estômago, doenças metais e ajudava a restaurar a vitalidade, como os principais benefícios pelo uso e consumo desse produto. Nos cosméticos, no início da década de 1930, na França, a indústria cosmética lançou a marca de cosméticos Touradia. Então, esse creme composto por uma base de tório rádio foi um grande sucesso em Paris, cuja radioatividade era fornecida por 0,5 gramas de cloreto de tório e 0,25 gramas de brometo de rádio. Na época, havia até um folder fazendo a divulgação com exclusividade desse creme sendo comercializado então em lojas. Aqui temos então um outro folheto indicando as propriedades de uso e rejuvenescimento do Touradia. Da mesma forma, brinquedos eram comercializados, levando-se em consideração que a energia nuclear era bem vista pela maioria das pessoas nessa época, mas que não justificava o fato de se dar um presente radioativo de Natal. Então, um kit, por exemplo, conforme apresentado no folder abaixo, do Clube Americano de Ciência Básica, continha urânio e rádio, ambos radioativos. Ainda nessa linha de brinquedos, o kit nuclear U-238 Atomic Energy Lab apresentava algumas fontes radioativas, emissores de radiação alfa, beta e gama, um detector cintilador, uma câmara de nuvem e um contador Geiger e eletroscópio, como um brinquedo, uma maleta para as crianças utilizarem como forma de brincadeira. E finalmente os chocolates comercializados na Alemanha entre 1931 e 1936. O Radium chocolate era fabricado pela Burke Brown e divulgado pelos seus poderes rejuvenescedores. 1900, Max Planck. Em dezembro de 1900, Max Planck apresentou um estudo onde publicou um artigo que propunha que a radiação eletromagnética emitida por um corpo aquecido não se dava de forma contínua, mas em pacotes discretos de energia.
O estudo de Planck marcou o ponto decisivo entre a mecânica clássica de Newton e a mecânica quântica. A certeza e precisão da mecânica newtoniana viria a dar lugar a uma descrição incerta e probabilista do universo. Com esse trabalho, Planck inaugurava a física quântica, que foi usada nos anos seguintes para explicar o comportamento dos átomos e moléculas. E a teoria quântica tem suas raízes no estudo da radiação térmica, fenômeno que explica por que sentimos, por exemplo, o calor de um fogo, mesmo quando o ar que nos separa dele é frio. Portanto, todo objeto absorve e emite radiação. Nesse contexto, a mecânica clássica trata a radiação como se fosse emitida em escala contínua. Porém, são obtidos resultados incoerentes para a distribuição de radiação de corpos negros, por exemplo, presumindo uma escala contínua, e o problema é resolvido ao se tratar a radiação como se ela fosse produzida em quantas discretos de energia. Portanto, a radiação não é contínua, mas emitida em discretos lotes de energia. Por esse trabalho, Planck recebeu, em 1918, o Prêmio Nobel de Física, e atualmente um quantum é denominado de fóton, dada pela equação E igual a H vezes Ni. H corresponde à chamada constante de Planck, que tem um valor de 6,63 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo. Se os átomos oscilantes transferem uma energia E para a vizinhança, a radiação de frequência será dada por Ni igual a E sobre H, que deve ser detectada. Então é importante notar por meio dessa equação que a intensidade da radiação é uma indicação do número de pacotes de energia gerados, enquanto E é a energia ou a medida da energia de cada pacote. A frequência está relacionada com o comprimento de onda, podendo substituí-la por Ni, empregando esta equação: E igual a H, que é a constante de Planck, C, velocidade da luz, sobre lambda, que é o comprimento de onda. Considerando que no efeito fotoelétrico ocorre a ejeção de elétrons de um metal quando sua superfície é exposta à luz, algumas observações experimentais podem ser feitas. 1. Nenhum elétron é ejetado até que a radiação tenha uma frequência acima de um valor característico do metal. 2. Elétrons são ejetados imediatamente, por mais baixa que seja a intensidade da radiação. 3. A energia cinética dos elétrons ejetados varia linearmente com a frequência da radiação incidente. Portanto, conhecendo o comprimento de onda ou a frequência da radiação, é possível determinar a energia de um fóton em relação à sua radiação. Desta forma, nós temos que n é um número inteiro positivo, h é a constante de Planck, valor muito pequeno se comparado à energia que se requer para realizar mudanças físicas ou químicas dos materiais do cotidiano, e f, frequência de radiação emitida. Pelo postulado de Max Planck, E igual a n vezes h vezes a frequência, ou nh vezes c sobre lambda, que é a definição de frequência. A energia de radiação de comprimento de onda, lambda, deve ser discreta e não deve ser menor que h vezes c sobre lambda. Portanto, nós temos na figura do slide 24 que cada fóton pode ser entendido como um pacote de energia, e a energia de um só fóton está relacionada com a frequência da radiação. Fótons da luz azul, por exemplo, são mais energéticos que o da luz vermelha, e que fótons ultravioletas são mais energéticos que fóton da luz visível. De acordo com esse modelo de fótons para a radiação eletromagnética apresentado na figura, podemos visualizar um raio de luz vermelha com um feixe de fótons com uma energia particular, luz amarela com um feixe de fótons de energia maior e a luz verde com uma feixe de energia ainda mais alta.
Portanto, nós temos a radiação do espectro eletromagnético, conforme pode ser visualizada na figura, com frequência, comprimento de onda e as faixas que variam do ultravioleta, infravermelho e luz visível. Pelo método clássico, aumento de energia pelo aumento da amplitude, elétrons são emitidos, no caso, não, e com a proposta apresentada, fixa-se a amplitude e varia-se a frequência, elétrons são emitidos? Não. Sim, mas com baixa energia cinética, sim, mas com alta energia cinética, ou seja, nenhum elétron é emitido enquanto a frequência da luz não exceder um certo limite na qual os elétrons são emitidos a partir da superfície ou frequência de corte. Então, o efeito fotoelétrico, um fóton é uma partícula que transporta energia e momento, tem massa de repouso teoricamente nula e move-se à velocidade da luz. As características do efeito fotoelétrico são simples de serem explicadas em termos de fótons. Se a radiação incidente tem frequência Ni, ela consiste em um feixe de fótons de energia H vezes Ni, e essas partículas colidem com os elétrons do metal. Dessa forma, o comprimento de onda de fótons visíveis varia de 400 a 700 nanômetros. Conhecimentos importantes obtidos com a radioatividade. Então, na natureza existem materiais radioativos, como urânio e polônio, capazes de emitir radiações alfa, formada por partículas positivas e pesadas. O chumbo era um material capaz de impedir a passagem de radiações, paredes protetoras, e as partículas alfa atingindo anteparos pintados com tinta fluorescente excitavam a tinta que emitia a luz. No exercício de aplicação, nós temos o comprimento de onda do fóton de menor energia emitido pela série de Lyman do espectro do átomo de hidrogênio e qual o comprimento de onda da série de Lyman. Conforme nós temos aqui na série de Lyman N1, 1, N2 variando de 2, 3, 4, a região do espectro ultravioleta, Balmer N1, 2, com variação de N2 de 3, 4 e 5, Pasquen N1, 3, com variação N2, 4, 5, 6, e Brackett N1, 4, com variação 5, 6 e 7. Temos então no nível N1 energia de menos 13,6 electrovolts dentro da série de Lyman. Série de Balmer N igual a 2 e temos na série de Pasquen N igual a 3 até N igual a 6 com 0 electrovolt. Aplicando então a variação de energia entre o estado nível 1 e nível 2, aplicando a equação variação delta E igual a menos 13,6 electrovolts sobre N ao quadrado, temos um valor de 10,20 electrovolts. Como ΔE é igual a H vezes a frequência, que é definida por C, que é a velocidade da luz sobre lambda, que é o comprimento de onda, temos que ΔE é igual a H vezes C sobre lambda, 6,63 vezes 10 na menos 4, vezes 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, sobre 10,2 electrovolt. Sabendo-se que 1,6 vezes 10 joule equivale a 1 electrovolt, temos que 1,22 vezes 10 na menos 7 metros, convertendo para nanômetro, 1 nanômetro, 1 vezes 10 na menos 9 metros, obtém-se como resposta final 122 nanômetros. Algumas considerações importantes. O limite de série corresponde a um salto entre o nível de base, n igual a 1, para a série de Lyman, e o nível n ao infinito, substituindo então na equação geral 1 sobre lambda igual a r vezes 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, r é a constante de Rydberg, que equivale a 1,097 vezes 10 a 7 metros na menos 1, sobre 1 sobre lambda, multiplicando 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 infinito ao quadrado, teremos então como resposta final do comprimento de onda 91,1 nanômetros. Dessa forma, continuaremos com a parte D, tratando da radioatividade e sua aplicação dentro do desenvolvimento do modelo atômico subsequente.